Entender um pouco mais dessa fase aqui, eu vou convidar de novo a nossa colega, a Bárbara, para dar mais uma contextualizada que vai nos dar mais um alicerce para a gente continuar nosso bate-papo. No ano de 1985, das 23 produções cinematográficas feitas no Rio Grande do Sul, apenas 2 eram longas. Em 86, apenas uma. Já em 87, não tivemos nenhum longa gaúcho. Nos anos 88, 89 e 90, foi produzido um longa a cada ano. Bom, a Bárbara nos comentou aqui sobre a produção dos longas, né, que foram feitos aí em meados dos anos 80. E antes, eu estava conversando com a professora Lisiane, que nos disse que em 2007 foram feitos 96... Feitos não, foram lançados mais de 90 filmes. Lançados 90 filmes no Brasil, né? Cinema nacional, isso. E a gente tem ali numa década de 80 lançamentos de quantos? De menos de 10 filmes ao longo de diversos anos. Não, mas isso falou em cinema gaúcho, isso né? A gente tá falando mas de cinema nacional era uma produção maior. A gente teve uma série de percalços aí na história do cinema, né? Então a gente tem principalmente o percalço maior chamado Collor, né? Fernando Collor de Mello. Vamos dar o nome ao percalço. Bati na madeira aqui 3 vezes para não voltar mais. E que ali realmente, quando ele assumiu, ele acabou com todas as formas de produção. Ele terminou com a Embrafilme, ele rebaixou o Ministério da Cultura, ele transformou em secretaria. Quer dizer, ele fez um monte de lambança que realmente impossibilitou a viabilidade, né, do cinema brasileiro. Principalmente, claro, estou me referindo ao longa-metragem, né, que curta ainda se continuou fazendo. Mas longa-metragem, durante 2 anos, a gente não teve produção, a gente não teve nada, porque não tinha como fazer. Aí, com o impeachment, graças a Deus, do nosso Fernando Collor de Mello, houve então o Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, que foi promovido então já no governo do Itamar Franco, que eles pegaram aquele dinheiro que tinha ainda da Embrafilme e dividiram entre vários filmes, então criaram esse prêmio. E muitos filmes que estavam pela metade tinham parado, porque não tinham mais como ser finalizados, e outros que queriam começar e tal. Então esses filmes foram uns terminados, outros realizados com esse Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. E até é engraçado, porque a gente chama então... Existe esse nome de retomada do cinema brasileiro, né? A partir desse período. Tem esse nome de retomada porque parece um boom. E, ao mesmo tempo, há um questionamento sobre esse boom, porque, na realidade, nem todos esses filmes foram feitos nesse período. A gente tinha alguns quase prontos e tal. Então, parecia ter um número grande, né? De repente. Então, foi por aí que a gente foi andando. Deixa eu falar com o Roger agora. A gente discute, às vezes, retomada pensando em cinema nacional. E a gente diz que existe um marco na retomada do cinema nacional, que seria a produção do Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Uhum. E no Rio Grande do Sul, Roger, existe algum filme símbolo ou alguma produção, algum início de produção símbolo que marque uma retomada no nosso cinema? Olha, Fábio, eu não me lembro exatamente, até peço o auxílio dos universitários aqui. Eu acho que mais do que um filme, né? A gente teve um prêmio, que foi o que deu uma alavancada importante. Não um filme, eu acho que é o prêmio. Consideram A Anaí das Missões e o Lua de Outubro como 2 filmes que poderiam ser considerados como uma retomada do cinema. Os que eu iria citar, assim, se a gente fosse então estabelecer, né, um título de um longa-metragem, né, seriam esses 2 mesmo que foram citados aqui, o Anaí das Missões e o Lua de Outubro. Não por acaso eles investem nesse cinema mais de corte histórico, né, de alguma forma tentando buscar um público por essa lembrança do sucesso e do quão benquisto que é o cinema de bombacha do Teixeirinha, que já foi citado aqui. E é uma vertente que continua ainda, né, na nossa dramaturgia aqui do Estado, essa de corte mais histórico. Então seriam esses 2 filmes. E espelhando nesses 2 trabalhos aí, Vanier, como é que a gente pode sentir, então? Existe, então, um início de produção, né? A gente nunca pode falar em indústria, né, do cinema no Brasil, quem dirá no Rio Grande do Sul, mas a gente sente essa alavancada na produção, né? E como isso é pro diretor de cinema atual, dar uma olhada para trás? Eu tenho uma tese. Eu acredito que a gente, a partir do momento que começaram a produzir aqueles filmes em Super 8, que a gente está aqui chamando Eu Pra Ti anos 70 como um marco, a partir daquele momento ocorre um movimento que ele não acaba mais. E isso só vem crescendo. O Super 8, aí do Super 8 vamos para os outros curtas, aí começa a abrir festivais de cinema em Gramado, em 76, eu acho, que abre espaço pro Super 8. Eu acho 76, né, que é o ano. Aí tem também a premiação da Assembleia, né, para os curtas,
curtas em 35mm, que depois começa a viabilizar um prêmio financeiro também para os curtas em 16mm. Então isso aí alavanca uma produção de curtas-metragens no Rio Grande do Sul, assim, que não acaba mais. A gente chega nos anos 90... dando um baita salto, porque eu acredito que a gente vai conseguir depois, mediante outras perguntas, trabalhar melhor esse momento, mas dando um salto para os anos 90, a gente começa a falar em hibridização. A gente começa a perceber o que? A chegada da tecnologia digital que salvou o cinema. Mas a partir do momento que chega a tecnologia digital e que tu pode produzir com parcos recursos, curtas-metragens e até longas-metragens, então só resta um problema a ser resolvido, a distribuição, porque produção é possível, distribuição também começa a ser possível a partir do momento que a gente tem distribuição alternativa, tem internet, tem YouTube, tem inúmeros lugares e circuitos alternativos que a gente pode mostrar nosso trabalho. Claro que não um trabalho remunerado, tu não vai fazer um curta-metragem, uma longa-metragem digital e vai ficar rico. Mas não é essa a intenção também, a intenção é mostrar o trabalho. Então eu acho que a partir do final dos anos 70 acontece um movimento, que esse movimento não acaba mais até hoje em dia. Então tá. Vocês estão ouvindo a Mesa Redonda de Cinema no Rio Grande do Sul. Temos aqui com a gente o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina e os professores e diretores de cinema Ivanir Migoto e Lisiane Corren. A gente vai ouvir agora um pouquinho da música Verdes Anos, de Ney Lisboa, que faz parte da trilha sonora do filme Verdes Anos. Foi no meio do salão, foi lá por 72 que eu descobri além dos corpos foi céu aberto, verdes anos, pouco mais que nada pra pensar. Vocês estão ouvindo a Mesa Redonda de Cinema no Rio Grande do Sul. Temos com a gente o cineasta Ivanir Migoto, o jornalista Roger Lerina e a professora do curso de direção audiovisual Lisiane Corren. A gente falava então sobre o cinema na década de 70, muito brevemente ali do Teixeirinha, da produção dele. Fomos para os anos 80 e já demos um salto aqui para a nossa grande ruptura no cinema nacional, né? A extinção da Embra Filmes, o nosso querido Fernando Collor de Mello, como a professora lembrou. Então falamos em retomada. A gente falou em retomada no Rio Grande do Sul, chegaram a fazer um marco, né, Roger? Uns 2 filmes ali que poderiam ser nossos embriões, Akira. E vamos falar então da produção de cinema, que ela começa aí com os curtas que vão surgindo ali no final dos anos 80 e com a produção de longas que começa a ganhar mais espaço no início dos 90. Por favor, Roger. A partir desse período, final dos 80, mas mais especialmente no começo dos 90, a gente tem essa profusão com um fôlego que a meu ver, inédito no cinema gaúcho, em todas essas bitolas aí, até que a gente já citou, o Super 8 resistindo ainda, mesmo que já praticamente em desuso no mundo inteiro quase, com alguns focos apenas, né, de resistência, mas aqui muito forte, né, e se tornou a produção gaúcha, especialmente o Festival de Gramado, ao selecionar e ter uma mostra específica, tornou-se um polo de resistência mesmo dessa bitola nanica. Produção em 16mm, 35mm, como foi citado aqui, o vídeo e também os longas. A gente viveu um momento que eu acho que talvez tenha sido até mais rico, e isso a gente pode até conversar depois. A meu ver, do ponto de vista estético, o cinema gaúcho desse período, da década de 90, é o melhor, eu acho mais interessante e mais instigante para mim do que o que é feito atualmente. Eu vou